Diz assim a palavra: Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha fortaleza, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, e meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror. Cadeias infernais me envolveram, e tramas da morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei ao Senhor, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Esse salmo é um salmo que tem 50 versos. É um salmo extenso, em que ele narra uma experiência de Davi com momentos cruciais na sua vida, com momentos de extrema dificuldade, que ele sentia a morte de perto, mas ao mesmo tempo ele exalta de tal forma ao Senhor, ele glorifica de tal forma ao Senhor, que é impressionante a poesia que sai destes versos aqui, de um homem que está tão atribulado, de um homem que estava tão cheio de ameaças para com a sua vida. E ele mostra assim como se fosse um homem só, atribulado, pouco acuado, com medo, e clamando ao Senhor, dirigindo a sua oração ao Senhor. Mas o impressionante é que a resposta de Deus, que se vê nos versículos posteriores, ela é extremamente enorme, chega a abalar o universo, abalar a terra, né? É uma resposta terrível, vamos dizer assim, tremenda. E Davi era um profeta também, além de ser um homem que exaltava o Senhor, que louvava o Senhor, um rei que buscou ter um reino de justiça, era um guerreiro que batalhava por Israel, mas ele era profeta também. Então muitos dos seus salmos são salmos proféticos e que se referiam ao Senhor Jesus. E o exagero que ele coloca aqui da resposta de Deus ao seu clamor nos leva a também entender que muitas coisas aqui se referem ao Senhor Jesus, né? E aquele momento, né, quando ele fala que laços de morte me cercaram, quando o Senhor Jesus lá no Getsemane, ele clamou ao Pai, ele buscou o Pai, e o livro de Hebreus diz que com lágrimas ele buscou aquele que podia livrá-lo, né? E ele encontrou resposta. O livro de Hebreus fala que ele encontrou resposta do Pai na sua oração e no seu clamor, que ele seria livre, não de ter que passar pela experiência, mas ele não ficaria na morte, ele ressuscitaria, porque o Pai aceitou ali no Getsemane a sua vida, ele aceitou o seu comportamento, as suas atitudes, a sua vida sem pecado, de cordeiro, sem defeito e sem mácula. Ele, como sacerdote, olhava para a oferta, se não tinha defeito, olhava, examinava. Aí no Getsemane vemos o Pai examinando ao seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o livro de Hebreus mostra que ele foi aceito, né? Mas vejam, Jesus, depois de ser morto e sepultado ali naquele lugar, foi colocado uma pedra, e diz a palavra que o próprio Herodes e os sacerdotes mandaram que fosse colocada a pedra e guardas, para que não pode vir alguém roubar o corpo e dizer que ele ressuscitou, e aí vai ser muito pior, né?
Então ficaram os guardas ali e uma grande pedra que fechou a entrada do túmulo, né? E nós vemos que aqui a oração de Jesus, quando ele pede ao Pai que o livre, ela é respondida, e esse salmo relata coisas tremendas de como Deus vem em seu socorro. Amém. Nós vemos ali o inferno reunido em volta daquela tumba, Satanás e seus anjos festejando, seus demônios festejando, e ali, além dos guardas romanos, também eles estavam ali como que guardando aquele lugar, e o Senhor vem e despedaça com com aquela reunião maligna, com aquela assembleia do inferno. Amém. E ele vem com o seu poder, e ele ressuscita a seu filho, e ele traz a plena vitória, a resposta à vida e à obra do Senhor Jesus. E ele exerce um poder que é tão bem descrito por Paulo, né, no livro de Efésios, que ele não poupa adjetivos para dizer o poder que Deus exerceu para ressuscitar seu filho. Daqui a pouco nós vamos fazer essa leitura. Mas aqui Davi também, ele começa o seu salmo dizendo: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Como ele expressou aqui em 8 adjetivos a respeito de quem era o seu Deus, que ele conhecia. Ele sabia quem era o seu Deus, que tinha todos esses atributos e todas essas qualidades. Assim como o Senhor Jesus, também ali no Getsemane, ele conhecia o Pai, ele sabia que o plano do Pai tinha que ser cumprido, e ele foi obediente até a morte de cruz. Mas ele sabia também que a resposta do Pai viria ressuscitando dentre os mortos, conforme ele mesmo profetizara. Então, Davi conhecia a Deus, e ele, no meio dessa angústia, no meio dessa tribulação toda que ele narra aqui, ele exalta de tal forma a Deus que nos primeiros 3 versículos, ele usa 8 adjetivos para a grandeza de Deus. Minha torre forte. Ele está falando aqui aquelas muralhas que tinha nos fortes antigos, né? Nos cantos, quando tinha encontro de 2 muros da muralha, tinha uma torrezinha que se chamava baluarte, né? Que aqui está como torre forte. É uma torrezinha que saía no canto daquele muro. Daquela torre ali podia se ver para um lado e para o outro, se havia inimigos próximos, podia se observar. E o soldado que ficava ali estava seguro, porque era também uma continuação daquela muralha que avançava um pouco. Isso era o baluarte. Outra versão fala também que o Senhor é como uma cidadela. A cidadela era a cidade murada. Era o núcleo da cidade, onde as pessoas habitavam, e quando havia o ataque dos inimigos, eles iam para essa parte murada, e ali se abrigavam, e ali estocavam alimentos, e eles buscavam se defender dos seus inimigos. Então ele usa o rochedo, né, uma rocha. O rochedo significa aquela rocha, aquela escarpa que se levanta muitas vezes no mar, e ele é aquela paredão vertical que é inexpugnável, que as pessoas não conseguem subir por ali, um exército não consegue avançar por ali. Ele é uma torre forte, ele é uma rocha. Amém, né? Então Davi não economizava atributos para glorificar o seu Deus no meio das suas dificuldades. Nós estamos numa grande dificuldade, nós estamos, né, com laços de morte, que essa doença é terrível, essa doença ela traz muitas vezes algumas pessoas, né, a letalidade.
São laços de morte que buscam cercar nossas vidas, mas como nós estamos? Nós sabemos que há uma ameaça, que temos que nos cuidar, temos que nos abrigar, temos que nos proteger, nós temos que estar na cidadela agora. Amém. Mas muito mais da cidadela que as nossas casas, é a cidadela de Deus, que é o nosso Deus, que é a sua presença, que é o seu cuidado para conosco. Nós temos que buscá-lo, clamar a Ele, nos afligir, como temos falado, buscá-lo de todo o nosso coração. Amém? Então, representando Jesus, Davi aqui também exalta a Deus, e Jesus, a sua vida foi exaltar a Deus, exaltou o Pai, ele serviu o Pai, ele glorificou o Pai, com todas as suas palavras, ações, atitudes e ensino. E ele foi obediente ao Pai até a morte. Nós temos que também ter uma vida que glorifique o Pai, que temos que usar mais o nosso vocabulário, as palavras que nós sabemos aqui para exaltar o Senhor também. Amém? Amém. Por exemplo, palavras de hoje, Hoje nós seríamos usaríamos um tanque de guerra. Deus é como um tanque de guerra, uma couraça, que nos protege. Deus é como nós vemos no filme de ficção científica, um campo de força à nossa volta, Hoje usaríamos essas linguagens. Então, exercite isso com fé no Senhor, proclame o que Ele é, quem Ele é, o seu poder, a sua grandeza, que isso atinja o coração do Senhor, que Ele veja em você uma pessoa que nele confia, que Ele pode agir na hora adequada, no momento adequado. Mas, veja bem, a nossa vida, ela tem que se basear nos méritos de Cristo. Como Cristo foi aceito pelo Pai, e depois foi ressuscitado, e hoje está à direita de Deus Pai, e nos enviou o seu Espírito Santo, toda a nossa vida, ela deve se basear nesse mérito, na obra do Senhor Jesus. E eu vou ler aqui em Efésios agora, capítulo 1. Primeiro, vamos ler do verso 17 até o 22. Efésios, capítulo 1, 17 a 22. Diz assim: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação, do pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E o 23 também, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Porque temos uma herança em Cristo Jesus, e há uma riqueza para cada um de nós nesta vida. E ele diz aqui para que a gente, ele ora para que cada um entenda claramente a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Aqueles que creem foram recebidos pelo Pai, estamos em Cristo. Aqueles que receberam a Cristo são recebidos pelo Pai também, e inseridos em Cristo em toda a sua obra. Então,
o poder que Deus exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Nós temos que, pela fé em Cristo, na sua obra, nessa oração que Davi faz, mas que representa a oração do Senhor Jesus, nós nos apropriarmos também das bênçãos e das promessas que há para as nossas vidas. Aleluia! Amém. Ele não negou que havia laços de morte, ele não desconsiderou o perigo, e ele avaliou que era um momento difícil, complicado e crucial na sua vida. Mas ele descreve depois a reação do Pai em resposta a essa oração. E assim como o Pai exerceu esse poder, ressuscitando a Cristo dentre os mortos, e Paulo fala aqui que esse mesmo poder está sobre nós, Aleluia. sobre a igreja do Senhor. Amém. E nós temos que ter fé nisso, temos que ter confiança nisso, e juntos, estarmos nessa batalha, em oração, repreendendo essa enfermidade, repreendendo a enfermidade que tem chegado em alguém da igreja, algum familiar, algum conhecido, também no nosso estado, no nosso país, clamando pelo nosso país, fazendo a mesma oração, com clamor, com certeza, com convicção. Podemos estar sozinhos no nosso quarto, mas a resposta de Deus é sem medida a nossa oração. Amém. Deus é sempre muito mais abundante, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Que assim seja a nossa vida, que assim nós possamos nos entregar com fé ao Senhor, confiar nele, que possamos conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. É isso que Paulo disse, que eu considero todas as coisas como perda, como refugo, como esterco, pelo fato de eu poder conhecer ao Senhor Jesus e o poder da sua ressurreição, e me adaptar à vida que eu tenho que levar, nos sofrimentos que ela reserva, mas vivendo na sua graça. Aleluia! E diz Paulo também sobre essa vitória que Deus trouxe ressuscitando a Cristo. Pense ali no inferno em volta da tumba do Senhor Jesus, festejando, regozijando-se, e aí o Senhor vem e ressuscita seu Filho. E Colossenses diz que triunfou deles na cruz, e ele despojou o inferno, e ele triunfou deles na cruz, trazendo vergonha a eles. Amém? Então que a nossa vida, a nossa oração, a nossa fé no Senhor envergonhe toda a ação do inimigo contra a sua igreja, contra as nossas famílias, contra as nossas vidas. Possamos orar como Davi orou, confiando nas grandezas do Senhor, e assim como o Senhor Jesus se entregou àquele que podia livrá-lo da morte eterna. O Senhor disse também, o Senhor Jesus disse que, orando: Pai, eu não oro para que tu os tires deste mundo, eles são deste mundo, eles estão neste mundo, mas não são deste mundo. Eu oro para que tu os livres do mal. E ele ensinou para nós orarmos lá naquela oração do Pai Nosso, chamado Pai Nosso, que nós devemos pedir ao Pai que nos livre do mal, nos livre do maligno. Faça sempre essa oração, creia e confie. O Senhor Jesus já pediu ao Pai que nós sejamos livres do mal. Tenha fé, tenha confiança, aproprie-se das promessas do Senhor. Você está assentado em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Pela fé nós podemos ver tudo isso de cima e dizer que um momento vai passar e a igreja vai se reunir novamente, diferente, cheia de fé, cheia de confiança, cheia de palavras para exaltar o Senhor. Amém. Nós nos alegramos com o que vocês estão fazendo nas casas, reunindo, orando com a família, lendo a palavra, louvando o Senhor, orando juntamente conosco na quarta-feira.
pela igreja do Senhor, pelo nosso país, por todos aqueles motivos. Nós temos nos alegrado com a igreja, mas há muito ainda que o Senhor quer fazer. Ele ainda vai prolongar esse tempo que nós vamos ter que estar assim, mas isso tudo tem um propósito maravilhoso para que a nossa vida seja fortalecida e edificada. E se prepare, que haverá muita colheita depois. Muitas vidas estão carentes, amedrontadas, cheias de temores e precisam de uma palavra de fé, de esperança. Haverá muitas pessoas entristecidas porque perderam familiares, e a palavra de Deus pode trazer-lhes consolo, salvação. Agora, hoje, falando com a irmã Nalva, soubemos que um cunhado do seu filho, né, um cunhado que é médico, está mal, a esposa está também com problema, e o filho dele que estuda medicina que está cuidando dos dois, e médico que tem recursos, que tem a doença que o atingiu. Mas nós estamos debaixo da potente mão do Senhor, que é a nossa cidadela, que é a nossa torre forte, que é o nosso libertador, que é o nosso rochedo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Né? Você precisa colocar máscara, mas muito mais que colocar máscara e lavar as mãos, revista-se da armadura do Senhor, né? Aleluia. Diz ali: tomai toda a armadura de Deus e fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para no dia mau sermos inabaláveis, sermos firmes e constantes. Igreja, que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe fortaleça, que o Senhor lhe encha de fé, de confiança e de esperança. Estamos aqui também, reunidos todas as noites, orando pela igreja, orando por cada uma das vossas vidas, e tem sido maravilhoso esse tempo aqui também. Pedir para a pastora Heloísa agora fazer então esta oração final, abençoando a igreja. Ó Senhor, a Tua palavra nos consola nesse tempo de dificuldade, Senhor. A Tua palavra é aquela que nos dirige a caminhar e a dar os passos corretos. Queremos sim nos achegar mais a Ti, Senhor. Dar-nos palavras novas, Amém. que talvez nunca tenhamos usado, mas que neste tempo possamos usar para engrandecer ao Teu nome. Queremos nos revestir de Ti, Senhor. Que cada um de nós tenha esse desejo ardente no seu coração. Provoca, Senhor, esse desejo, esse anseio na vida de cada um dos meus irmãos. De se fortalecerem mais e mais em Ti, na força do Teu poder. De se revestirem, Senhor, de toda a armadura que está disponível a cada um de nós. Basta nós mesmos lançarmos mão e pegarmos isso que Tu tens nos dado, nos apropriarmos de toda a armadura e nos vestir desta armadura para enfrentar os dias maus. Ajuda cada um de nós, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós, de cada irmão. Que possamos corresponder, Senhor, àquilo que Tu queres de nós. Possamos estar atentos e ver o que Tu estás fazendo. E, Senhor, corresponder a tudo isso que Tu estás fazendo, Senhor. Ser com cada família, com cada irmão. Obrigada pela Tua palavra consoladora, que nos anima e nos traz esperança. Tua palavra poderosa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais um dia que estamos aqui reunidos, uns distantes dos outros, mas unidos em espírito. Muito obrigada, Deus. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.